Olá, está no ar o programa da TV Surdo. Dedicamos esta edição à participação de Moçambique nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. Seja bem-vindo e bem-vinda. Lembre-se que estes Jogos deviam ter sido realizados no ano passado, mas devido à pandemia da Covid-19 serão realizados entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro deste ano. Entretanto, mantém a designação Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. Moçambique será representado nestes Jogos por 2 atletas da modalidade de atletismo. Trata-se de Edmilson Governo, que participa pela segunda vez, e Hilário Chavelli, estreante nos Jogos Paralímpicos. A nossa equipa de reportagem colheu as expectativas destes atletas e de outros intervenientes e procurou entender como a presença nestes Jogos pode ter impacto na vida das pessoas com deficiência. Veja a peça. Moçambique vai participar nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, de 24 de agosto a 5 de setembro, com 2 atletas, Edmilson Governo e Hilário Chavelli, 2 atletas com deficiência visual. Os atletas paralímpicos estão confiantes numa boa prestação naquele que é considerado o maior evento desportivo planetário envolvendo as pessoas com deficiência. Primeiramente, a preparação, o atleta tem que ter em conta que parte mesmo daquilo que é a evolução no treino. Então eu devo dizer que o meu treino está super bom, estou a ter bons resultados no treino, as minhas marcas estão a ser muito superadas. Então, através do balanço do treinamento, daquilo que são as marcas que eu tenho feito no treino, já dá uma expectativa do que poderá acontecer na respectiva prova que irei fazer lá em Tóquio. Então, até aqui está a ser boa a preparação. Enquanto Edmilson Governo participa pela segunda vez, Hilário é estreante na competição. Realmente esta é a minha primeira participação para os Jogos de Tóquio e quanto à nossa preparação, ela está boa. Estamos a trabalhar arduamente de modo a atingirmos os nossos objetivos. Podem esperar resultados satisfatórios porque até já estamos preparados para fazer história. E de lembrar que esta é a primeira vez, ou é a primeira presença do atleta masculino no maior evento do mundo. Portanto, estamos a trabalhar e acreditamos, com o trabalho que temos realizado dia após dia, que iremos alcançar resultados satisfatórios e trazer motivos de orgulho para o país. Nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, os atletas moçambicanos vão correr sem guia em T13, o que para os atletas acontece pela primeira vez, mas esta novidade não tira sono aos representantes moçambicanos. Meu maior desafio é o cronômetro. Então, o mesmo desafio que eu tive nos anos passados, na ida ao Rio, era encarar o cronômetro, procurar baixar mais o meu tempo nos 400 metros, que é a prova mãe, que é a prova que eu estou a treinar muito. A prova oficial, praticamente, a que mais confio, a que mais me sinto bem ao correr, a que tenho boas marcas até aqui. Então, fazendo um balanço de lá até cá, os tempos que eu havia feito, que eu vinha fazendo até a ida ao Rio,
estão mais superados agora. Então, eu espero bons resultados. O meu intuito até aqui é superar os 53. Chegar pelo menos nos 53. Não podemos nos esquecer que eu agora estou a partir de uma nova classe, a classe T3. Eu agora corro sem guia, então não foi fácil adaptar-me a correr sem guia, partindo de Dubai. Mas pude habituar, até porque o guia era para guiar-me, né? Então, não tinha nada a ver com correr e me puxar para frente. Quem corre é o atleta e não o guia. Então, eu já adaptei-me a tudo, ainda lá mesmo nos jogos, então não é nenhuma surpresa para mim, pois quando comecei a correr, corria sozinha, então não é mais uma vez nenhuma surpresa, estou a superar, estou muito surpreendida, estou muito feliz, estou grata a Deus. E até aqui é isso, muito esforço, superar mais e mais a marca, então o meu maior desafio é o cronômetro até aqui, a única coisa que eu devo dizer. E ao chegar lá, procurar aproveitar as melhores, as minhas adversárias, que são as melhores. Então, procurar aproveitar o ritmo delas, porque aproveitando o ritmo delas, que é aquilo que eu fiz no Rio de Janeiro, vou superar o meu tempo. Eu não posso correr com alguém que não esteja acima de mim. Tem que ser alguém que esteja acima de mim para que eu possa melhorar, porque esse tipo de prova requer alguém que esteja mais ágil, ou seja, alguém mais ágil. Então, eu vou procurar ser mais ágil, vou procurar superar e é isso. É isso, trabalho acima de tudo. Questionado sobre por que os atletas não tiveram estágio pré-competitivo, o presidente do Comitê Paralímpico de Moçambique, Zeca Chauki, respondeu: a preparação ainda está a decorrer. Tivemos alguns probleminhas quando começávamos, mas já está normalizado e eu acredito que dá para trazer medalhas para Moçambique. Narciso Fakir e Fernando Lucas, treinador dos atletas qualificados, estão confiantes numa boa prestação dos seus pupilos, mesmo com início tardio da preparação. A preparação ela vai bem, graças a Deus. Uma vez tivemos a nossa primeira qualificação em Dubai no mês de fevereiro, que neste caso será a primeira participação do atleta masculino a se qualificar diretamente para os Jogos Paralímpicos. Isso é uma glória para o treinador, bem como para o país, bem como melhor para o atleta. Então, seguindo aquilo que são os preparativos, a nossa preparação vai bem. Apesar de termos tido dificuldades desde o princípio, mas que de lá tomamos as dificuldades seriamente, elas que fortificaram-nos, trabalhamos, razão pela qual conseguimos nos qualificar. A minha avaliação em termos dessa preparação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021, e eu tenho a dizer que, em princípio, começamos mal. Começamos mal de que maneira? Primeiro foi adiamento de 2020 para 2021. Tínhamos nos preparado para que a gente fosse competir, portanto, em 2020. Então, com essa alteração que houve para 2021, a nossa preparação, nós como desportista, em particular eu como treinador e atleta, é claro que começamos a trabalhar em outubro do ano passado. Okay? Começamos a trabalhar em outubro do ano passado, mas que, entretanto, trabalhar arrasca por falta de condições. As condições foram aparecendo um pouco tarde. Até tenho a agradecer agora em primeira mão a dona Kina, que é uma japonesa, que nos apoiou em primeira mão. Foi nos dando, portanto, dinheiro de transporte. Naquele mesmo dinheiro tínhamos que lanchar, não sei quantos. Então, eu agradeço exatamente essa japonesa, a dona Kina, e que nos apoiou nos meses antepassados. Então, agora temos o apoio do Comitê Paralímpico. O Comitê Paralímpico nos alojou ali, mas antes do Comitê Paralímpico tivemos o apoio, portanto, do Desporto e Rendimento, que é a Secretaria do Estado, junto com o Comitê Olímpico, que nos levaram, portanto, para a Casa Militar. Ficamos na Casa Militar uma semana, aproximadamente. Esta edição dos Jogos Paralímpicos devia ter acontecido em 2020, mas devido à pandemia da Covid-19 foi adiado para este ano.
embora mantenham a designação Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. Mesmo por causa da pandemia, as medidas de segurança foram reforçadas. Conforme disse, nós tivemos probleminhas no início, mas depois normalizamos. Eles agora estão confinados na Vila Olímpica, a tentar criar condições para que haja menos risco de infecção de Covid-19. Então, estamos aí, estamos a tentar cumprir vamos dizer, estamos a tentar criar condições para que eles tenham uma alimentação equilibrada. Claro, tivemos que contactar um nutricionista para definir o que é que eles devem comer e como devem comer. E estão ali, menos passeios, só saem da vila para os treinos e também para o ginásio. São as condições que nós temos, não é? Temos poucas parcerias, por isso damos aquilo que nós conseguimos dar. O que não temos, não damos, é assim, bem lógico. Agora, quanto à questão de prevenção, este confinamento, ele visa mesmo condicionar essa prevenção. Nós estamos aí, deixamos eles e criamos condições para que eles não tenham passeios, para ver se eles não apanham Covid. Estamos a falar do maior evento do mundo. Precisaríamos, na verdade, de melhores condições. Mas o Comitê Paralímpico dá aquilo que pode dar, dentro das suas limitações. Portanto, nós temos treinado 6 vezes por semana e desde a minha qualificação, isso em fevereiro, de lá para cá, temos treinado 6 vezes por semana e temos tido só o domingo como descanso. De lá até cá é só trabalho, não parei nenhum dia, estou a treinar muito. De lá até cá não houve nenhuma pausa até aí. Então o trabalho continua normal, tem sido o mesmo e é isso. Todos estão em ótimas condições e preparados para os jogos que vão ser em 3 semanas mais. Sim, antes, durante e depois dos jogos, eles estão tendo muitas medidas preventivas, vão fazer testes todos os dias. Os atletas e toda a delegação tem que usar mascarilha o tempo inteiro. Todas as medidas estão bem implementadas. Sim, se um atleta testa positivo, ele tem que ficar em quarentena por 2 semanas e se a prova é dentro dessas 2 semanas, ele não vai poder competir. Está muito bom, a gente está muito tranquila, esperamos que eles possam desfrutar dessa oportunidade e também ganhem muitas experiências. E se eles ganharem uma medalha, a gente vai ficar muito feliz e orgulhosa deles por todo o trabalho e esforço que eles fazem dia a dia. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 inicia dia 24 de agosto e termina a 5 de setembro, sendo que a delegação moçambicana será composta por 8 elementos, entre atletas, treinadores, presidente do Comitê Paralímpico e pessoal de apoio. Vamos a uma breve pausa e voltamos em poucos minutos. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. Estamos a falar da presença de Moçambique nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. No bloco anterior, trouxemos as expectativas e o processo de preparação dos atletas moçambicanos que vão participar nestes Jogos. Vamos agora conversar com o jornalista desportivo Henrique Ali para entendermos que impacto a participação de atletas moçambicanos
pode ter no desporto nacional. Muito obrigada, Henrique Ali, pela disponibilidade. O que espera desta participação de Moçambique nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020? Bem, em relação a esta presença de Edmilson e do Hilário nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, é óbvio que os próprios atletas estarão esperançados em conseguir boas marcas e conseguir fazer uma representação condigna do país, da bandeira nacional, mas é importante percebermos aqui o contexto em que esta presença vai acontecer. É verdade que há 5 anos a Edmilson brilhou nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro e por isso mesmo existe um grau de exigência um pouco mais elevado nesta altura, porque aquilo que se espera é que ela faça pelo menos mais do mesmo, se não conseguir fazer melhor. O Hilário está pela primeira vez nos Jogos Paralímpicos, haverá menos responsabilidade, menos pressão sobre este atleta, mas em qualquer dos dois casos estamos a falar de atletas que talvez não tenham tido a melhor preparação para estes jogos. O Hilário esteve num meeting internacional no Dubai este ano. A Edmilson teve um pouco mais de sorte do que ele, porque, segundo ela me disse, esteve no Rio de Janeiro em 2019, depois em 2020 esteve na Turquia e este ano esteve no Dubai e agora em junho esteve na África do Sul. De qualquer forma, não acredito que estes dois atletas estejam no mesmo patamar de preparação em que estarão os seus potenciais adversários da Oceania, da América do Sul, da América do Norte, da Europa e da Ásia. E, eventualmente, no continente africano encontramos alguns exemplos em que os atletas estarão no mesmo patamar de preparação da Edmilson e do Hilário. É verdade que nós olhamos para a Edmilson, Jogos Paralímpicos, e pensamos, bem, houve uma certa Lourdes Mutola que no ano 2000 conquistou um ouro olímpico para Moçambique na final dos 800 metros. Bem, a Lourdes Mutola, temos que perceber, quando chegou aos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, já era uma referência do atletismo mundial. Ao abrigo de uma bolsa olímpica, a Lourdes saiu para os Estados Unidos entre os 15 e os 16 anos, ou 17, já não me lembro, e quando chegou aos Jogos de Sydney, já estava inserida naquele contexto das estrelas mundiais do atletismo, porque estudava, treinava, competia nos Estados Unidos e dos Estados Unidos ia para vários países. Muito obrigada, Henrique Ali, por estas notas. Agora vamos saber do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, que ganho espera da presença de atletas moçambicanos nesta competição. Muito obrigada, João Magaia, representante FAMOD, pela disponibilidade. João, Moçambique leva 2 atletas aos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. Que ganho a presença nestes Jogos traz para o país em geral e para a comunidade de pessoas com deficiência em particular? Bem, eu penso que é um grande ganho para o país, assim como a comunidade das pessoas com deficiência. Porque o fato de Moçambique estar a participar já é uma oportunidade que as pessoas com deficiências têm para estarem lá nos Jogos Olímpicos. E para as pessoas com deficiência, isso representa um grande ganho, que elas são reconhecidas como parte da diversidade, e participar nos Jogos Olímpicos. Porque se formos a ver, não é qualquer um para os vai para os Jogos Olímpicos. Há uma exigência, ter mínimos. E se os nossos atletas conseguiram ter os tais mínimos para estarem lá, já é uma vantagem. É um grande ganho para nós e para o país. A preparação dos atletas qualificados só começou praticamente há 1 mês da realização dos Jogos, o que pode afetar a sua prestação. Como FAMOD, que estratégias pensa que devem ser implementadas para assegurar uma maior competitividade dos atletas moçambicanos? O próprio governo deve se comprometer com o desporto para as pessoas com deficiência. Porque se formos a ver, mesmo
outro tipo de modalidade ditas para que participem as pessoas sem deficiência, há problemas. Imagina só para as pessoas com deficiência. O próprio Ministério da Juventude tem que divulgar, primeiro a divulgação deste desporto das pessoas com deficiência. E nós, como FAMOD, ou Comunidade de Pessoas com Deficiência, também vamos fazer a nossa parte, que é sensibilizar os atletas com deficiência, ou sensibilizar as pessoas para praticar a desporto, pessoas com deficiência nesse caso. Mas, primeiro, é o governo que deve, isenção no material da prática desportiva para as pessoas com deficiência. Eu posso dar um exemplo até como cadeiras de basquete. Não temos aqui no país. Cadeiras de basquete têm que vir de fora do país. E para chegar aqui são custos. O próprio Ministério tem que encontrar um instrumento que facilita o material desportivo para a prática das pessoas com deficiência. E nós, como FAMOD, vamos sensibilizar os nossos colegas para participar do desporto das pessoas com deficiência. O desporto paralímpico não é muito divulgado entre a comunidade das pessoas com deficiência, daí ser difícil reconhecer a sua importância para esta camada social. Como o FAMOD pensa em maximizar a presença de desportistas moçambicanos nesta edição dos Jogos Paralímpicos? Primeiro, além do próprio governo, o empresariado nacional também deve prestar o seu apoio, como acontece, por exemplo, no futebol. Temos um ferroviário que recebe o apoio dos Caminhos de Ferro de Moçambique, temos o Machacane que recebe da LIAM, temos o Costa do Sol que recebe da LCA de Moçambique. Também as empresas têm que começar a apoiar o desporto das pessoas com deficiência, além do governo. E quanto à preparação, não é só lacuna dos atletas com deficiência, isso foi no geral. E eu vi também através dos órgãos de informação alguns atletas a preparar aquilo que se diz à sua maneira, cada um no seu canto, a preparar-se para representar o país nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos. E eu penso que aquilo foi vergonhoso mesmo, porque pelo que vi parece que o governo não esteve muito preocupado nisso, porque devia até ter levado, quanto faltar um mês, os atletas já deviam estar em outros países a fazer o que chamam estágio, a estagiar, a realizar jogos com outros países e de lá depois seguirem para o Japão, mas isso não aconteceu. Só tiveram a preparação aqui, daqui foram para o Japão. E a prestação, não vamos exigir muito, porque foram mal preparados. E das próximas vezes o governo tem que pegar isto a peito, apesar de ter a pandemia, sim, mas uma preparação adequada. Mesmo aqui dentro, mas com tudo bem preparado, os atletas podem representar e muito bem. Há poucas competições internas que abrangem atletas de todo o país. Que estratégias o FAMOD, claro que em coordenação com o Comitê Paralímpico de Moçambique, encontra para reverter esta situação? Enquanto não haver apoio para o desporto praticado pelas pessoas com deficiência, dificilmente vamos ter estrelas. Para ver campeonatos, tem de haver recursos. Imagina, por exemplo, se o campeonato for na Beira. Como é que as pessoas vão sair daqui de Maputo para Beira? Como as pessoas vão sair de Nampula, de Zambésia para a cidade da Beira? E como é que é a hospedagem? E depois, os tais sítios de hospedagem, qual é a situação da acessibilidade? Estão nas condições de acessibilidade. E depois, tem outra componente. Os técnicos estão formados para trabalhar com os atletas com deficiência. Eu penso que há vários fatores aí que jogam para haver jogos de intercâmbios entre as várias equipas, as várias províncias, as pessoas com deficiência. Eu digo, deve haver recursos. Colocando recursos, os técnicos qualificados, é possível realizar torneios regionais, Zona Sul, competir entre eles, Zona Centro e Zona Norte, respectivamente. Aí é que vamos ter, no fim, os atletas melhores que podem representar o país lá fora. Muito obrigada, João Magaia, por estas notas. Agora vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá! Bem-vindo e bem-vinda à aula de língua de sinais de Moçambique.
Nesta edição, abordamos os Jogos Paralímpicos. Aprenda a construir frases curtas sobre os Jogos. Os Jogos Paralímpicos são disputados por atletas com deficiência. Moçambique leva 2 atletas aos Jogos Paralímpicos. Podemos dizer juntos: os Jogos Paralímpicos são disputados por atletas com deficiência. Moçambique leva 2 atletas aos Jogos Paralímpicos. Não se esqueça de exercitar em casa. Até o próximo programa. Está tudo dito. Nós voltamos daqui a 7 dias. Proteja-se da Covid-19 e fique bem.